Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores jornalistas, demais presentes ao plenário, eu quero lamentar ter que trazer mais uma vez à casa essa discussão. Mas eu me sinto no dever, perante os meus colegas vereadores e vereadoras, perante os funcionários desta casa, em discutir essa matéria aqui e prestar os devidos esclarecimentos. Porque seria muito ruim, diante do que foi noticiado, nós continuarmos aqui sem alegarmos as razões de nós continuarmos aqui. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu cometi um erro de avaliação. Quando aconteceu, em 2006, a malfadada Operação Galileia, no primeiro dia eu fiquei na minha porque não sabia o que estava acontecendo. Quando eu vi as acusações, eu me rebelei e, com a minha maneira de ser, a forma como eu fiz política durante toda a vida, eu fui para a mídia, eu fui para as televisões, eu coloquei em cadeia estadual, no programa do Partido Socialista Brasileiro, a minha indignação, a minha revolta contra a atitude da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do Juiz Federal. E eu ousei desafiá-los, ousei enfrentá-los, ousei fazer com que eles provassem aquelas acusações que eles estavam fazendo, porque eu tenho absoluta certeza da minha total correção de procedimento à frente da Companhia Doca dos Pará durante os 3 anos que lá passei. Eu digo erro de avaliação porque, e aí chamo a atenção da Justiça, porque, presidente Adalberto, eu vi outros políticos do meu estado passarem pelo que eu passei. Eu vi empresários do meu estado passarem pelo que eu passei. Cito aqui alguns nomes: Fernando Yamada, algemado, levado preso pela Polícia Federal; senador Flecha Ribeiro, levado algemado para Macapá; deputado Beto Faro, hoje deputado federal, trazido algemado de Santarém para Belém; o filho do governador Almir Gabriel, fotografado de pijama atrás das grades na Polícia Federal; o próprio, que agora novamente senador Jader Barbalho, também. E é interessante que eu não vi se abrir ação de improbidade para nenhum desses casos. Essas pessoas entraram mudas e saíram caladas. Eles souberam avaliar a força que tem o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, a Polícia Federal. Eu não soube. Com a minha ousadia, com a minha coragem, com a minha forma de ser, eu fui e enfrentei. Paguei caro, deputado. Ao invés de reconhecer o erro, as coisas se ampliaram. Anunciaram o quê? Anunciaram que nós havíamos desviado 55 milhões de reais da Companhia Docas do Pará. Depois de 5 anos, ontem, o Ministério Público lança uma nota e manda para todos os jornais e todas as televisões. E diz que só agora denunciou porque a questão corria em segredo de justiça. Mentira! Essa questão está aberta ao conhecimento público desde 2006. Não existe nenhum sigilo, nenhum segredo de justiça. É uma questão transparente. Qualquer um tem acesso. É só abrir o site da Justiça Federal. Desde 2006 que caiu o segredo de justiça. Portanto, uma ilação, uma mentira do Ministério Público Federal. Depois, quem olhar o que foi dito e quem olhar o resultado que está aqui, é aquela história: essa montanha pariu um rato, né? Essa montanha pariu um rato, porque do que eles disseram de 55 milhões, do que eles falaram do faturamento que nós estávamos apagando para ficar com dinheiro, do que eles falaram de falcatruas e licitações, e agora chegam com essas condenações. Quero esclarecer, em primeiro lugar, que o Ministério Público Federal abriu 2
duas ações criminais. As duas ações criminais foram rejeitadas na primeira região federal, considerando que a Justiça Federal não é competente constitucionalmente para julgar e processar uma empresa de economia mista. Peço a palavra, presidente. Portanto, eu peço tempo. Peço a palavra, excelência. Peço a palavra, presidente. Peço a palavra, excelência. Eu até pediria aos companheiros que me dessem um pouco de tempo, que eu acho que é bom para casa e é bom para mim esclarecer essas coisas. A Justiça Federal em Brasília considerou a Justiça Federal incompetente. Então, na área criminal, os processos paralisaram. O Ministério Público, vendo a dificuldade, abriu 12 ações de improbidade. Imagina uma única administração, uma única questão, um único processo criminal, e o Ministério Público abre 12 ações de improbidade. A juíza conseguiu, depois de 5 anos, julgar 11. Está faltando uma. E nessas 11, que já saíram nos jornais várias vezes. Vereador. Eu pedi a palavra, presidente. Vereador Adalberto, uma questão de ordem, só uma questão de ordem. Eu acho que esse assunto é um assunto de interesse de todos nós, de toda a sociedade. Eu proponho que, se nenhuma liderança tiver contrária, que o vereador Ademir possa fazer a ampla defesa, que é um direito constitucional que tem, e eu acho que nós poderíamos, cada um aqui, depois poderia falar em outro momento, mas eu acho que esse é o momento dele de ter o direito garantido da ampla defesa. Eu quero dizer, vereador Carlos Augusto, que eu concordo com Vossa Excelência, mas eu aqui, na condição de presidir a sessão, tenho que cumprir aqui o regimento. Se esse é o entendimento... Na verdade, presidente, eu pedi a palavra para justamente dar uma parte ao vereador, mas então, eu acho, se fosse o consenso, nós poderíamos dar 20 minutos para o vereador. Como o vereador Walter Arbaja teve aqui em determinado poderia momento. dar 20 minutos para o vereador Ademir, para ele... Acho que é importante com toda a certeza, importante para nós. Excelência. Vereador Ademir, eu só queria que Vossa Excelência entendesse que... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Pela liderança do PPS, nós concordamos. O PMDB concorda. Questão de ordem, eu realmente ia pedir a palavra, para que nós não pudéssemos interferir no regimento interno, eu ia pedir a palavra e dar os 5 minutos. Pois não. Assim que o vereador Marquinhos, mas já que é um entendimento geral, vamos conceder o tempo necessário para que o vereador faça a sua defesa. Vereador Ademir, Vossa Excelência tem o tempo necessário de... Agradeço bastante, agradeço aos companheiros e a Vossa Excelência e creio que isso seja importante para todos nós, não apenas para mim, mas para todos nós. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, houveram 12 ações, 11 foram julgadas. Nessas 11, eu fui inocentado em 6 e fui condenado em 5 ações. Ainda falta uma ser julgada. O liberal de hoje, embaixo da minha foto, coloca a seguinte chamada: Ademir Andrade responsabilizado por atos ilícitos quando era presidente da CDP. É uma pena, senhoras e senhores vereadores, que ninguém se dê ao trabalho de ler a sentença da juíza. Ninguém se dá ao trabalho. A sociedade não lê, os jornalistas se leem, os jornais, o que interessa é o escândalo, fala mal, mas eu afirmo aqui para vocês, não existe, Fernando Dourado, nas 5 sentenças que me condenaram, nenhuma referência a qualquer atitude ilícita praticada por mim. O artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, que fala de enriquecimento ilícito, de recebimento de vantagem, eu não fui condenado nenhuma vez neste artigo. Após a 3ª condenação, eu fui conversar com a juíza, doutora Rinde Caiate. Pediram uma audiência a ela e ela me recebeu. E eu fui mostrar o meu inconformismo diante da decisão dela. Vou, em maneira rápida, explicar 3 das primeiras ações que eu fui condenado. O caso relacionado à empresa Paulo Brígido Engenharia. Um senhor, direito, correto, uma empresa absolutamente idônea.
o caso da FHVV e o caso da Copbess. 3 casos. Os únicos casos em que a presidente da CPL foi condenada. E ela foi condenada por quê? Eu falei de frente para a juíza, numa audiência particular com a juíza. Estava comigo a minha advogada Roberta. Eu disse, doutora, a Fátima é uma pessoa correta. Ela cometeu um erro. Qual foi o erro? A lei de licitação 8666 diz que uma empresa deve ser desclassificada quando oferece uma proposta abaixo de 70% do preço estipulado pela empresa. Mas ela diz mais uma coisa. Ou 70% do preço abaixo do preço da empresa, ou menor do que a média dos preços ofertados pelas demais empresas. A presidente da CPL usou apenas o primeiro critério e desprezou o segundo. Ou seja, ao invés de calcular a média dos preços ofertados, ela simplesmente desclassificou a que dava 70%, porque foi assim que ensinaram para ela na comissão de licitação da CDP. E ela não se deu ao trabalho de ler a lei. Eu ponderei isso para a juíza e ela disse para mim, não, mas ela tinha a obrigação de saber e fazer certo. Eu digo, doutora, ela tinha a obrigação de fazer. 3 anos ela passou fazendo a mesma coisa, 3 anos. E está agora condenada em 3 processos. Agora eu pergunto à senhora, todos os membros da comissão de licitação, nenhum enxergou isso. Os empresários que participaram da licitação, nenhum reclamou do resultado, quando foi inclusive desclassificado. A Geraldi, que é a controladoria interna da CDP, passou 3 anos sem perceber esse erro. Os controladores gerais da União, que todo ano estavam lá vasculhando as contas da CDP, 3 anos não perceberam esse erro. O Conselho de Administração da CDP passou 3 anos sem perceber o erro. O Conselho Fiscal passou 3 anos sem perceber os erros. Os 3 diretores da CDP passaram 3 anos sem perceber o erro. Agora eu sou condenado, ela é condenada, Paulo Brígido é condenado, um empresário idôneo, correto, direito, íntegro. Sabe por quê? Porque a diferença deu R$8.000 entre a empresa desclassificada e a dele que ganhou a licitação. R$8.000. E nós somos condenados à perda de direito político. Na última audiência com a doutora Rinde Caiate, eu disse para ela, de corpo presente, com todos os advogados lá. Eu digo, doutora, perder direito político é coisa de bandido, é coisa de corrupto, é coisa de marginal. Se a senhora cobrasse a restituição à CDP por um erro cometido, que eventualmente tivesse causado algum prejuízo, eu admitiria. Agora, condenar uma pessoa à perda de direito político por um erro administrativo é uma coisa exorbitante. E eu peço que a senhora reveja as suas sentenças, porque nós embargamos todas as sentenças dela. No segundo caso da FHVV, já houve uma diferença maior na empresa que foi desclassificada. Essa diferença deu R$142.000, que ela pede que todos juntos devolvam a CDP. Mas por uma atitude da diretora da CPL, que todo mundo nunca percebeu, agora que veio a se perceber esse fato, e considerar isso um crime e tirar direito político da pessoa. Não há, nas 5 condenações que me foram feitas, e eu peço a todos que atentem para as condenações, elas estão transcritas no site da Justiça Federal. Se há alguma acusação contra mim de ter cometido uma atitude ilícita, eu disse para a doutora Rinde Caiate, doutora, eu não cometi erro, eu não cometi dolo, eu não fiz nada errado. Não, eu sei que você não cometeu dolo, ela afirmou para mim. Mas a lei me permite condená-lo mesmo sem dolo. Este não é o entendimento dos tribunais superiores. Para se condenar alguém, tem que ter uma prova de que ele teve atitude dolosa, de que ele tentou fazer alguma coisa errada, de que ele tentou se beneficiar. E nas 5 condenações que eu recebi, não existe isso. Nenhuma delas. A terceira condenação foi
da Brasil Service. A Brasil Service é uma empresa terceirizada, daquelas que você contrata pessoal de limpeza e pode ser prorrogado 5 anos consecutivos. Quando eu entrei lá, a licitação já estava feita pela administração anterior, Fernando Dourado. Já estava feita. Eu dei sequência. E aí, eu saí de lá, essa empresa, esse dono dessa empresa, o senhor Antônio, inclusive foi preso, e o meu nome entrou nesse processo, por quê? Porque ele pagou 3 outdoors de R$ 1.080 para mim. É interessante que esse contrato era gerido pelo diretor administrativo financeiro indicado pelo Edmilson Rodrigues. O fiscal desse contrato era a companheira Selma Rodrigues, irmã do Edmilson Rodrigues. Houve reajustes e a juíza considera que esses reajustes foram ilegais. Eu paguei o perito. Eu gastei R$ 9.000 com o perito para que ele verificasse. Lamentavelmente, ele chegou a uma conclusão de que houve erro no aditivo que foi dado, nos aditivos que foram dados subsequentemente. E a juíza concluiu a sentença dela sem dizer quanto é que deveria voltar para os cofres da CDP, ou sem dizer qual era o prejuízo da CDP. É só ler a sentença da juíza no processo da Brasil Service. E, no entanto, o Ministério Público agora, para enfeitar o pavão, como somando tudo, que todo mundo junto tem que devolver a CDP, dá 1.300.000, porque dava só 300, aí ele colocou na Brasil Service R$ 1 milhão. Não sei de onde ele tirou esse valor, senhoras e senhores vereadores, porque a sentença da juíza Rinde Caiate não estabelece o valor a ser devolvido no caso da Brasil Service. E aqui no jornal está Amazon Brasil Service, que nós temos que devolver R$ 1 milhão. Naturalmente foi para não passar vergonha, para dizer diante de tudo que foi apurado, que deveria se devolver R$ 300 mil. Não, aí bota 1 milhão na Brasil Service, sem que isso tenha sido definido pela juíza, para impressionar, para enfeitar o pavão e botar isso aqui na mídia local, quem sabe até fora do estado. Está aqui, para todo mundo ver. O quarto caso, aliás, da minha condenação, foi o caso da RA. Eu estava ansioso para sair da CDP. Desde dezembro de 2005, eu estava lutando para sair da CDP, por quê? Porque havia, vereador Walter Arbaje, a possibilidade de eu ser candidato a governador do estado, com um acordo do PT e do PSB nacional. O meu partido estava articulando nacionalmente com o PT para que eu viesse candidato a governador do estado. A companheira Ana Júlia nem queria ouvir falar em ser candidata a governadora. Quando esse escândalo estourou em abril de 2006, eu fiquei naturalmente impedido dessa participação. Pois bem, o caso da RA, em março eu consegui sair. Faltava 2 dias para eu sair. No dia 28 de fevereiro, salvo engano, chega uma turma do Porto de Outeiro comigo. Caiu o cais, está um caos, tem que correr, tem que socorrer. E eu, sem confiar em ninguém, porque sempre procurei ver as coisas de perto, larguei o meu gabinete, fui lá no Porto de Outeiro ver a situação com a maré, derrubou o pier de Outeiro. E lá eu constatei a necessidade, e a juíza constatou a necessidade da emergência. Pois bem, eu chamei o chefe da engenharia e disse a ele: eu quero essa obra começando amanhã, dê o seu jeito, vamos fazê-la por emergência, porque é nossa obrigação. E a juíza reconheceu a emergência no processo. Entretanto, os empresários começaram entre eles a trocar telefonemas e fizeram uma coleta que talvez não tenha sido a mais correta. 2 dias depois de assinar o contrato, eu tinha deixado a CDP. Eu sou responsabilizado porque assinei o contrato. E porque esse empresário, há cerca de dezembro, teria feito um pedido de obra para mim. Não tinha nada a ver com a história. O gerente de infraestrutura assumiu a responsabilidade e o próprio empresário assumiu a responsabilidade nos depoimentos de que eu não tinha nenhuma responsabilidade sobre aquela decisão. Não houve prejuízo à CDP. Aí, como não houve prejuízo à CDP, o que é que a juíza faz? Bota uma multa para mim
uma multa para o Marco Macedo e uma multa para o empresário, 20 mil para cada um. Não há um centavo de prejuízo à CDP. E esse último que saiu agora, o caso da Telenorte, é um caso que dá até... eu não sei nem o que dizer. Tereza Coimbra, nós precisávamos botar as câmaras nos postos para o negócio do ISPS Code. E a CDP orçou essa obra. A obra foi orçada em R$1.490.000. Eu abri a licitação. 45 dias para abrir uma licitação. Várias empresas vieram. Uma empresa ganhou com R$890.000. Ela ganhou num valor abaixo de 70%. Foi a que deu o menor preço de todos. E ela foi a única que foi classificada. As outras não tinham documento, teve problema, mas eram preços muito altos. Ela ganhou com R$890.000. Depois houveram vários problemas e a obra precisou ser aditivada. Chegou-se a uma despesa de R$1.200.000. Os testemunhos falaram na sessão que essa empresa deu trabalho à Telenorte. Eu tive que brigar, eu tive que segurar pagamento, a troca de telefonema meu com Simas esculhambando com a empresa, mas no fim nós conseguimos que ela concluísse o seu trabalho e o Marco Aurélio, que é inspetor da alfândega, responsável pela fiscalização da obra, ele era que estava exigindo as câmaras de segurança, confirmou em audiência como testemunha que toda a obra foi feita e que toda a obra foi entregue. E aí a juíza pega um relatório da Controladoria Geral da União, que eu nem vi, na sentença dela nem fala, segundo ela esse relatório da Controladoria fala num prejuízo de R$175.000. E aí ela nos condena e manda devolver R$175.000. Ou seja, as minhas condenações somariam eu e todos os outros réus em torno de R$300.000, se não fosse esse milhão que foi inventado aí da Brasilcer. Portanto, senhoras e senhores vereadores, se alguém ler uma sentença da juíza e trouxer para mim, dizendo que eu pratiquei um ato ilícito, trouxer para mim, dizendo que eu pedi alguma vantagem indevida, que eu recebi alguma coisa de alguém, eu não estarei mais nessa casa, porque acho que não mereço como político se houvesse isso comprovado nas sentenças. Não há nas sentenças nenhuma acusação desse tipo, mas o que os jornais colocam é que eu sou responsável por atitudes ilícitas. Eu não sou capaz de uma ilicitude. Nunca fui, acho que nunca serei. Eu disse na audiência, vereadora Vanessa, com a doutora Rinde Caiate, eu disse: doutora, a senhora não está olhando o contexto geral. A senhora não está enxergando a administração como um todo. A senhora está se pegando a minúcias. Eu vou citar aqui 4 ações administrativas, em que eu economizei para os cofres da CDP, economizei de dinheiro público a importância de R$18 milhões. Chefão, meu querido vereador, a CDP, antes do meu tempo, tomou emprestado $24 milhões da Albras Alunorte para fazer o Pier 200 de Vila do Conde. E começou a pagar juros sobre $24 mil. Ocorre que a execução da obra, ela só usou $20 mil. $20 milhões, quero dizer. E aí, nós passamos 8 anos pagando juros sobre 24 quando só devíamos 20. Quem descobriu isso, meu amigo Otávio Pinheiro, foi o Pazeto, meu amigo que era secretário da CESAM no governo do Edmilson Rodrigues. Ele estava trabalhando na CDP e, olhando os papéis, ele percebeu esse erro. Presidente administrativo diligente, fui em cima da Albras Alunorte.
Entrei, negociei, cobrei 8 milhões de reais, foram devolvidos aos cofres da CDP, que ninguém jamais perceberia. Depois descobrimos um outro erro da diretoria anterior relacionado ao faturamento da Cargill. Havia um contrato, a Cargill traz a soja lá do Mato Grosso, na barcaça, descarrega no porto de Santarém, depois carrega no navio que vai para o exterior. Pois bem, o contrato dizia que o preço do descarrego e do carrego era o mesmo. Fizeram um entendimento e ele passou a pagar a Cargill 10% do valor da carga. Ou seja, um ficou 100 e o outro ficou 10. E eu descobri esse erro e botei na justiça 2 milhões de reais para a Cargill devolver aos cofres da CDP. Vou contar uma coisa que é absurda. Disse para a juíza Rinde Caiate. Falei para ela. Quando eu cheguei na CDP, todo ano, havia uma obra de dragagem do rio São Domingos do Capim. Todo ano a empresa faturava entre 1.900.000 a 2 milhões de reais. Eu fui verificar a renovação do contrato. Fui verificar se havia necessidade de dragar o rio. Chamei técnicos e engenheiros competentes. E eles chegaram à conclusão que não era necessária a obra. Eu paralisei a obra no ano que eu entrei na CDP. Não renovei o contrato. Contem a 2 milhões por ano. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. São 7 anos. 2 milhões por ano significaria mais 14 milhões para os cofres públicos que eu economizei. A CDP precisou de uns tubos de aço para fazer o PIE 1 de Miramar. Não tinha dinheiro. E me disseram que o presidente da Petrobras, que é o Eduardo Dutra, tinha esses tubos. E essa obra era de interesse da Transpetro, que é a subsidiária da Petrobras. Eu fui lá numa audiência pessoal com o Eduardo Dutra e consegui que ele enviasse os tubos para cá gratuitamente para a CDP, que valiam 2 milhões de reais. Quando eu cheguei na CDP, o funcionário trabalhava 6 horas, o regime lá é de CLT. No mesmo dia eu passei para 8 horas de serviço. No dia que eu entrei, quando houve gratificação do maior lucro da história da CDP, que foi feito na minha gestão, a CDP teve um lucro líquido de 9 milhões de reais, 3 milhões foram distribuídos para os funcionários da CDP. E naquele tempo era distribuído proporcional ao salário de cada um. Eu disse, não, todo mundo tem que receber igual. Desde o servente, desde aquele que ganha o salário, a mim que sou diretor. Vamos dividir essa gratificação igual para todo mundo, porque o resultado dessa administração pertence a todos. E os funcionários agradeceram e agradecem até hoje o meu trabalho. Eu lamento. Sei que deve ser muito difícil para a Justiça Federal, no meio do escândalo que foi feito, e no meio da minha reação, da minha contundência, talvez aí tenha sido o meu grande erro, enquanto os outros processos sequer foram concluídos, os inquéritos nunca acabaram, nunca concluíram, não abriram ação de improbidade contra esses processos, contra essas pessoas, e eu estou aqui respondendo. Só que, felizmente, eu não estou sendo condenado por ilícito. Eu não estou sendo condenado por ter recebido propina. Eu não estou sendo condenado por ter recebido vantagem devida. Eu estou sendo condenado porque, segundo a doutora Rinde, eu indiquei uma pessoa incompetente para presidir a CPL. Agora, incompetente é a Fátima, incompetente são os funcionários, incompetentes são os empresários que não reclamaram, incompetente é o CONSAD, incompetente é o CONFIS, incompetente é o Gerardo da CDP. Todo mundo é incompetente, porque a gente tem que saber a lei por causa de um erro. Eu nunca discordei, apesar de ter dado um desenvolvimento extraordinário à Companhia Docas do Pará. Quando eu cheguei lá, vereador Irã Moraes, tinha 7 anos, podem olhar os dados da CDP, que a CDP movimentava consecutivamente 9 milhões de toneladas. Em 3 anos de administração, eu passei a movimentação para 21 milhões de toneladas no ano de 2006, no dia que eu saí de lá. Tudo que eu fiz, a paga que eu tenho é essa aqui. Nunca quis ser de governo nenhum.
Fui deputado federal, estadual, senador da República, sempre na oposição. Fernando Henrique e Almir Gabriel me chamaram para fazer parte do governo. Me chamaram para botar o PSB no governo federal. Me adularam para ser senador de situação. E eu nunca abri mão das minhas posições, fui oposição 8 anos ao Fernando Henrique. E na hora que eu entro no governo do Lula, acreditando que a coisa vai funcionar, trabalhando para engrandecer o governo Lula, trabalhando para engrandecer o estado do Pará, para gerar emprego, gerar desenvolvimento, eu passo por esse processo, 5 anos de processo nas costas, passo por esse vexame aqui. Quero só voltar atrás para dizer, olha como as pessoas fazerem as coisas certas, dá errado, vereador Carlos Augusto. As 2 primeiras obras que eu me referi, eu esqueci de dizer isso, da Paulo Brige e da FVV, eram obras do ISPS Code, eram obras de urgência, de segurança, devido àquela coisa daqueles edifícios que derrubaram nos Estados Unidos. Então os portos precisavam de um esquema de segurança para poder ter o direito de exportar para os Estados Unidos. Eram obras que veio uma ordem expressa do Ministério do Transporte para fazer por emergência. Mandaram 4,5 milhões para eu fazer as obras. Eu poderia simplesmente ter aceitado fazer por emergência e ter feito coleta de preço. Olhem o absurdo dessa condenação. O que é que eu fiz, vereador Adalberto? Ao invés de fazer por emergência, ao invés de fazer uma simples coleta de preço, eu mandei para a CPL, eu mandei divulgar os editais, eu mandei chamar todo mundo para concorrer, eu divulguei na internet, eu divulguei nos jornais. A única coisa que eu fiz foi reduzir o prazo. Em vez de 30 dias, eu reduzi algumas para 8, outras para 15 dias. Mas eu botei na comissão de licitação, e por causa do erro da comissão de licitação, que interpretou errado, houve desses casos aqui, em que 2 empresas entraram empatadas com 70%. E aí teve que fazer um sorteio para ver quem é que ganhava. Tinha 10 empresas no caso da Paulo Brige disputando. Como é que pode ter havido falcatrua numa disputa como essa? E eu sou condenado a perder meus direitos políticos por 3 anos. Por quê? Porque houve um erro de R$8 mil, uma diferença de critério, que tinham 2 e a presidente da CPL usou só 1. É isso que está acontecendo. Eu faço questão que os meus amigos, e provavelmente tem muita gente que não gosta de mim, pegue essas 5 sentenças em que eu fui condenado, traga aqui nesse plenário e mostre se eu estou sendo condenado por uma atitude ilícita, se há alguma demonstração de que eu peguei algum recurso, se há alguma demonstração de que eu fiz alguma solicitação de favorecimento indevido. Eu lamento tudo isso. E eu sei que eu estou falando aqui para vocês, mas isso aqui é limitado. Os jornais não vão me dar essa cobertura e esse tempo para falar. As televisões não vão. Eu falei isso para a doutora Rinde. Doutora, meu nome está jogado na lama. Eu estou como um corrupto, como um ladrão. Ah, você tem que responder também. Eu digo, doutora, a imprensa não coloca coisa boa de ninguém. E os jornais, não é só o jornal. As rádios do interior, o que elas fazem é pegar o jornal do dia e ler tudo. Ler tudo que está escrito. Os comentaristas das rádios do interior, o trabalho deles é pegar o jornal e fazer a leitura. Ah, você responde para cada rádio. Imagina se eu vou ter abertura 300, 400 rádios no estado do Pará. Meu nome está manchado, muito manchado. Por causa disso eu não me elegi deputado federal em 2006. Tive muita dificuldade para ser vereador de Belém com 4.809 votos. E não consegui, apesar de fazer 65 mil votos. E quem me conhece sabe que eu não compro voto, sabe que eu não tenho dinheiro para distribuir, gasto o básico, gasto o essencial, ajudo quem eu posso em material de campanha, mas eu não saio por aí comprando voto de ninguém. Apesar disso, eu tive 65 mil votos para federal e sou suplente de um único deputado federal, que é o deputado Giovanni Queiroz. É duro, é muito duro ter passado 30 anos da minha vida, 30 anos da minha vida, jovem, idealista,
comunista que eu era na minha juventude, com toda a ênfase, dedicado a melhorar a vida do meu semelhante, lutando pela reforma agrária, defendendo o garimpeiro, defendendo o direito do povo. Nunca vacilei nos meus votos. Fui constituinte nota 10 na Constituição da República do Brasil. 8 anos consecutivos eu fui considerado entre os 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. Nunca perdi um ano sequer. E de repente, estou passando por um vexame de dizer que eu sou corrupto, que eu recebi dinheiro, que eu cometi atitude ilícita. Ninguém queira passar pelo que eu estou passando. Eu, talvez pelo meu ímpeto, pela minha ousadia, é que eu estou passando pelo que eu estou passando. Se eu entrasse mudo e saísse calado, talvez já estivesse esquecido o fato, nenhum inquérito ia para frente, nenhuma ação de improbidade era apresentada. Entretanto, como eu desafiei, como eu cutuquei, eu estou pagando o pato. Não tem problema não, não tem problema. Eu talvez não participe mais da luta política com mandato eletivo. Vou cumprir o meu papel aqui até o fim, para mostrar que o meu direito político é válido. Nós embargamos todas as decisões da juíza, todas. E se ela não mudar a sentença no embargo, nós vamos apelar para o TRF. E nós temos certeza que a visão do TRF é diferente da visão da Justiça Federal do meu estado, onde eu me tornei um bode expiatório, um inimigo radical. Eu agradeço a todos vocês. Agradeço sinceramente a atenção que vocês tiveram comigo, a liberdade que vocês me deram de poder expor e dizer que vocês não estão trabalhando do lado de alguém capaz de cometer uma atitude ilícita. Eu tenho princípio, eu tenho ética, sempre tive na minha vida. Há 30 anos que eu estou na vida pública. Eu me elegi deputado estadual em 78, portanto, há 32 anos eu estou na vida pública. Nunca ninguém ouviu falar de alguma coisa errada minha. Nenhum voto na Câmara, na Assembleia, no Senado Federal que não fosse para defender o direito do povo. Nunca me vendi, nunca me troquei por nada nessa vida. E estou pagando esse pato. Né? Mas eu vou continuar. Eu fiz uma nota que foi apresentada no dia 17 de dezembro. Está aqui, foi colocada no meu site, porque já foram feitas outras denúncias. Quem não lembra que há 2 meses atrás o Diário do Pará botou Ademir Andrade perde direitos políticos, na primeira página. Há 2 meses atrás. São as mesmas coisas que estão aqui hoje. E no encerramento dessa nota, eu digo o seguinte: por fim, asseguro o povo do Pará que continuarei lutando para provar minha inocência, recorrendo das sentenças injustas, ainda que isso leve tempo, e restabelecendo minha vida pessoal e política em sua plenitude, as quais foram imensamente abaladas, tudo para continuar contribuindo com o desenvolvimento do Pará e do Brasil em benefício de todo o seu povo. Sem dizer isso, eu não poderia continuar aqui no meio de vocês. Eu espero ser compreendido e ser acreditado por vocês. Muito obrigado pela oportunidade e a paciência é o tempo que vai resolver essa dificuldade que eu estou vivendo. Muito obrigado.